Pai eterno, te damos graças, Senhor, neste momento, por mais esta oportunidade que nos concede, Senhor, de estar aqui reunidos na Tua presença. Te agradeço por cada vida que aqui está. E neste momento, Senhor, nós colocamos na Tua presença, diante do Teu altar, Senhor. Pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para dirigir esta reunião, Senhor. Ó Pai eterno, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da Tua palavra, entendimento da Tua vontade, Senhor. Ó Pai eterno, ó Espírito Santo de Deus, liberta nossa mente de todos os pensamentos, de tudo aquilo, Senhor eterno, que tira a nossa atenção, que tira a nossa direção, que tira o nosso foco, Senhor. Liberta-nos de todas as preocupações, Senhor, que a nossa mente agora possa estar vazia, Senhor. Possa estar limpa, Senhor eterno, direcionada só a Ti, ao Teu Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor. Ó Pai eterno, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que toda ministração, Senhor, ó Pai eterno, venha, Senhor, encontrar guarida em nossos corações. Amém, Senhor Jesus. Deus, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Venha plumar os nossos caminhos, Senhor. Ó Pai, dai-nos da Tua graça, que nós possamos te servir de corpo, alma e espírito, Senhor. Que nós não venha ser só participantes, Senhor, de reuniões da igreja, mas que nós possa servir, Senhor, que nós possa viver a Tua palavra, que nós venha ser luz, que o mundo possa ver em nós a diferença, Senhor. Ó Pai eterno, que venha nos capacitar, venha nos preparar, Senhor, dando-nos palavras, Senhor, de sabedoria, Senhor, a todo momento, quando for necessário, Senhor, para um combate, Jesus. Ó Deus, dai-nos da Tua graça, Senhor, dai-nos os dons necessários, Senhor eterno, para fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, Senhor. Deus. Nos capacita, Senhor, para que nós não venha, Senhor, envergonhar e escandalizar o Teu nome, Senhor. Senhor Jesus. Ó Pai eterno, dai-nos da Tua graça, Senhor, coloca muito amor dentro dos nossos corações, Deus. Jesus, aquele amor puro e verdadeiro quando nós Te conhecemos, Senhor. Restaura, Senhor, restaura a nossa vida, Senhor, espiritual, Nome de Senhor. Jesus. Ó Pai eterno, acrescenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Bom, eu vou ler uma palavra aqui que já estava desde ontem na minha mente. Você quer deixar para depois da adoração? Pode ser. Né? Uhum. Que aí eu até vou pedir para cada um falar algo, né? Tá. Que hoje vai ser um pouquinho diferente. Tá ok. Alguma palavra profética que cada um recebeu, assim, e compartilhar algo, né? Dentro do chamado que já entendeu, né? Já você tem a palavra. A gente precisa estar desenvolvendo o nosso chamado, né? Amém. É contigo, profeta de Deus. Amém, então, né? É uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Tenho certeza que as pessoas que participam dessa casa aqui são pessoas escolhidas por Deus, né? Com um grande propósito, né? E é uma alegria, né? Aqui a gente sabe que o conteúdo que é repartido aqui é um conteúdo, como disse a Rosita em outras ocasiões, é um arroz com feijão, só que é um alimento sólido, né? E onde nem todos têm a capacidade de digerir, mas nós que estamos aqui, Deus sabe que podemos, né? Então nós precisamos, né? Precisamos disso, assim como a gente precisa do leite também, né? Eu não sei quanto a vocês, mas se eu tiver problema, por exemplo, de ficar trancado, né? E não poder evacuar, se eu tomar um copo de leite, pronto, já vou correndo no banheiro. É incrível, né? Comigo funciona assim, né? O meu sistema orgânico, né? Então, é uma necessidade do corpo também o leite, né? Eu sei que hoje existem muitas pessoas que falam, né, que o leite ele é inflamatório, tem pessoas que fazem dietas e não incluem o leite na dieta. Eu respeito tudo isso, né? Mas incrível, o meu organismo ele tem uma necessidade de leite. Eu fui atleta há muitos anos, né? Eu chegava a tomar 3 litros de iogurte por dia. Antigamente não existia, né, esses suplementos de proteína, né? Hoje em dia você compra
Tem na farmácia, tem no mercado, tem tudo que é lugar para comprar, tem posto de gasolina, tem, né? Suplemento de proteína, né? Aqueles whey, né, que vende para o pessoal da academia, mas antigamente não existia nada disso. E quem era atleta tinha que suplementar como? Não tinha, então era iogurte. Eu chegava a tomar 3 litros de iogurte por dia, né? Chegava a fazer 100, em média de 500 quilômetros de bike por semana. Então era um consumo calórico absurdo, né? E aí eu acho que o meu organismo se apaixonou pelo iogurte, né? Então quando eu posso, não tomo de vez em quando, mas quando posso. Né? E, enfim, para mim faz bem, né? E interessante que a palavra de Deus diz que quando Deus prometeu o povo entrar na terra prometida, era uma terra que emana leite e mel. Então Deus deixou isso e ficou registrado na palavra, né? O que tem de bom na terra prometida? Tem leite e tem mel. Então, enfim, tem um mistério aí, né? E Pedro diz, né? Desejai ardentemente, né? O puro leite, né? Então eu creio que nós precisamos dos dois, né? Precisamos do alimento sólido, precisamos do leite. Mas amém. É uma alegria estar aqui com vocês, né? E vamos adorar a Deus, Glória né? a Deus. Vamos adorar. Hoje a gente está aqui com o violão, aqui está faltando uma corda, né? Mas está tudo certo. Deus procura verdadeiros adoradores. Tu és Amém. um deles. Amém. Meu amado Jesus, quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres em mim. Mais profunda busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz ela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Meu amado Jesus, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja
fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profunda busca, mais profunda busca, Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Meu amado Jesus, a essência és tu, a essência és tu, meu amado Jesus. Sim, Senhor Jesus, não nos deixe esquecer, Senhor Jesus, que Tu és o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Tu és o motivo de nós estarmos reunidos nesse lugar, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Nós só estamos aqui, Pai, porque aproximadamente 2000 anos atrás, Senhor, aprove a Ti como um cordeiro puro, santo, sem mácula, morrer em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanho preço pago, por tamanho sacrifício. Obrigado pelo Teu sacrifício ali na cruz, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, como nós somos gratos, Senhor. Nós sabemos perfeitamente, Senhor, que se não fosse o Teu sacrifício, nós estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos condenados. Mas obrigado por ter sido feito justiça de Deus em nosso lugar. Por ter tomado aquele madeiro, aquela cruz, e ter sido sacrificado em nosso lugar. Para que através do Teu sangue, Teu sacrifício, nós pudéssemos encontrar o perdão, a remissão de todas as nossas transgressões. A Tua palavra diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos trouxe a salvação, nos trouxe a conexão novamente com Ti, Senhor. Nós podemos agora nos achegar, sem nenhum peso, sem nenhum fardo, sem nenhuma limitação. Nós podemos nos achegar ao Teu trono de glória para encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado também por ter enviado o Teu Espírito Santo, que se faz presente nesse lugar. Nosso amigo Santo Espírito,
Venha aquecer, venha aquecer os corações. Sim, Senhor Jesus, vem com cura e todo o seu poder nesse lugar. Vem com cura e todo o seu poder. Ativa nossos dons, Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, vai tirando de nós tudo que não te pertence. oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Com seu óleo venha nos ungir. Com teu fogo vem nos batizar, Senhor Jesus. Vem, Espírito. Com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Espírito Santo, Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, que
te desejamos outra vez aqui. Algo interessante que a oração da irmã Rosita me fez lembrar. Nosso ministério, quando ainda era um templo, a gente ainda tinha um templo, né? Deus nos deu 3 bandeiras para carregar, né? São 3 pilares, né? Agora já são 4, né? Mas eram 3 pilares que Deus nos deu para carregar, 3 bandeiras que a gente carrega. Uma delas é a adoração, a outra é santidade e a outra é unidade, né? E eu tinha um irmão, um pastor no nosso ministério chamado Odracir, e ele é artista plástico, assim como a Rosita, né? Então ele tem esse dom de pintar esses quadros maravilhosos, né? É um dom que Deus dá, né? E eu pedi para ele, irmão Odracir, eu quero que você pinte para mim os 3 pilares do nosso ministério. O pilar da adoração, o pilar da santidade e o pilar da união, da unidade, da comunhão. E disse, como é que você quer que eu pinte, pastor Cristian? Eu disse, não, você vai orar, o Espírito Santo vai dizer para você o que é para pintar. Fica tranquilo, eu confio em você. Ora que Deus vai dar o entendimento, né? Os pilares são esses. Aí deu uma mini explicação como é que Deus me deu esses pilares. Interessante que quando ele pintou o quadro da santidade, que representa a purificação, a santificação, ele pintou uma pessoa de branco, de costas dentro da água, sendo lavada, purificada, mas do céu, assim, tinha a pomba do Espírito Santo enviando raios de luz, assim, enquanto aquela pessoa mergulhava nas águas e era purificada. Se um dia vocês forem na minha casa, eu mostro o quadro para vocês. Eu tiro uma foto, boto no grupo ali também, não tem problema. Tem que ver onde é que tá lá em casa, né? Mas tá lá em casa. E aí, interessante que aquele quadro me fez lembrar uma coisa muito simples, né? Que o processo da santificação, ele é feito pelo Espírito Santo. E a gente, às vezes, a gente acha que é a gente, né? Não, eu vou me santificar, né? Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, e eu vou me purificar e eu vou me santificar. Amém, né? A gente tem a nossa parcela, né? Que precisa ser feita, mas a obra da purificação, da santificação, ela é totalmente do Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que nos quebranta, é Ele que produz em nós o arrependimento, que nem nós, a gente não tem nem condição de se arrepender por um pecado, que a gente às vezes é tão orgulhoso que a gente acha, não, eu não errei. Né? Isso não é o Espírito Santo para vir, não, tu errou sim. Te arrepende aí, te quebranta, pede perdão. Se não é Ele, a gente continua no pecado e nada acontece. Então tudo é mérito dele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, que nunca nos falte essa presença, né? Do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Aleluia. Recentemente eu fui convidado para ministrar numa igreja e Deus me deu uma palavra, quem sabe um dia eu vou pregar essa palavra aqui. Deus me deu uma palavra que Deus me orientou que todo lugar onde eu fosse pregar a primeira vez eu deveria pregar aquela palavra. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, vai ficar de surpresa, né? Mas essa palavra fala de um personagem na Bíblia muito pouco conhecido, que é Simeão, né? E Deus me deu 21 características que nós temos que buscar para ser cheios do Espírito Santo. 21 metas, 21 coisas que eu tenho que garimpar para poder se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E tudo através desse homem chamado Simeão, que muita gente não conhece. Está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 3, quando Jesus é apresentado no templo. Esse camarada estava no templo na hora da apresentação de Jesus, juntamente com uma outra mulher chamada Ana, né? Então Deus me deu uma palavra sobre esses 2 personagens aí, Simeão e Ana, que foram escolhidos, né, dentre milhares e milhares de pessoas, os únicos que estavam na apresentação de Jesus. Então imagina por que Deus escolheu esses 2, né? E Deus me mostrou por quê, né? Então é uma mensagem tremenda. Quem sabe vou pregar aqui na escola profética, né? Mas enfim, eu vou cantar essa canção, é a canção de Simeão, que fala sobre isso, né? Quando
José e Maria levantaram a criança e estavam apresentando ali no templo, né? Ele disse, né, despede agora o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que Israel aguardava. E a letra da música fala sobre isso, né? Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, a luz para o mundo, esperança, esperança de terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, e esse é o meu anseio pelo amor, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é
meu amor por ti não será um segredo. Sim, Senhor Jesus, nós não queremos ser crente 007, Senhor. Que ninguém sabe que nós somos cristãos, Pai. E também não queremos ser apenas identificados, Pai, apenas pela roupa que vestimos, Pai. Mas que as pessoas possam sentir em nós, Pai, o bom perfume de Cristo, Pai. Que as pessoas possam perceber a Tua paz em nós, Pai, a Tua paz que excede todo entendimento humano. Oh, que verdadeiramente possamos, Pai, ser como uma candeia que ilumina, como o sal que salga e como a luz para esse mundo, Senhor Jesus. Oh, Papai querido, faz em nós esses filhos e filhas, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor, que carregam a Tua presença, que carregam a Tua glória, que levam o Teu amor, a Tua plenitude, a Tua essência por onde nós andarmos nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos nos gastar, assim como uma vela, nos gastar e deixar gastar. Oh, enquanto tiver fôlego, enquanto houver fôlego de vida em nós, queremos nos gastar, Senhor. Nos gastar por amor a Ti, Senhor. Que todos possam saber que somos Teus filhos, que Te amamos e pagaremos o preço que custar para carregar a Tua presença, Senhor, por onde nós andarmos nesse mundo. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor Jesus. Eu só quero Te amar, eu só quero ver Tua face. Quero tocar Teu coração. Eu só quero Te amar. Eu só quero ver Tua face. Quero tocar Teu coração. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Teu abraço vem encher este lugar. Quero sentir, meu papai, vem encher este lugar, Senhor Jesus. Teu abraço eu quero sentir. Sim, Senhor Jesus. Envia Teu Espírito, que cada um possa sentir abraçado por Ti nessa noite. Cada um possa ser tocado por Ti nessa noite, Senhor. Oh, manifesta-te em nosso meio, Senhor Jesus. Manifesta-te em nosso meio, Senhor Jesus. Manifesta-te a nós, assim pedimos, Senhor. Queremos ser tocados por Ti nessa noite, Senhor. Só Tu sabes o quanto cada um de nós aqui precisamos de Ti, Senhor. Só Tu sabes o quanto nós ansiamos pelo Teu toque, pela Tua presença, Senhor. Queremos ser mais curados, mais ungidos, mais abastecidos. Oh, precisamos de Ti, Senhor Jesus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor Jesus. Toca-nos, Senhor Jesus.
o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada. Somos nós, Senhor, essa noite. Fascinada por ti. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada. Fascinada por ti. Vem Jesus, vem, toma este lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem e toma este lugar. Vem Jesus, vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu amado e eu. Vem Jesus, vem Jesus, vem e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Sim, Senhor Jesus. Declaramos que nós somos teus, essa casa é tua. Nos rendemos ante a ti, Senhor Jesus. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Reina sobre esse ambiente, governa sobre nós. Espírito Santo de Deus. Tu és o único capaz de governar, capaz de reinar, porque só Tu és Deus, Senhor. Reina sobre nós, Espírito Santo. Nós nos encolhemos, nós diminuímos. Nós nos submetemos totalmente a Ti. Entregamos o reino a Ti, Espírito Santo. Reina sobre nós. Fica à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Vou dar um aplauso ao Senhor Jesus. Que a gente faz milagre também com violão faltando corda. Deus cuida dos profetas desse jeito, né? Hoje o Senhor trouxe para nós algo um pouquinho diferente, né, do de costume. Porque cada um, assim, né, não demorando muito para que todos nós possamos falar. A Ângela já tem uma palavra, né?
Depois aí tu vê a hora que encaixar aquilo que Deus te deu, no nosso meio aqui, tu pode dizer, agora eu vou falar. Tu levanta a mão e fala, né, profeta? E, por exemplo, assim, o Espírito Santo vai trazer, ou se não trouxe ainda, a memória de cada um de nós, o dia que ele nos chamou, que você entende que Deus chamou vocês como profetas. Profetas de cura, meu amigo, né, pastor Ronaldo, profetas de libertação, profetas de... Porque tudo que vem do Senhor, vindo do Senhor, ele que se transforma o quê? É algo profético. Então, o significado do profético quer dizer que veio diretamente do Senhor para nós. E o Cris, por exemplo, ele é um adorador profético. Por quê? Porque ele se deixa mover pelo Espírito, né, Cris? Conforme o Espírito Santo vai trazer para você a música, você vai, canta e faz sem corda, com corda, e vai conduzindo. E nós, né, e Deus trabalha no nosso meio dessa forma. Depois você pode falar também. Então, para que cada um de nós traga algo bem específico de si, né? E que, tipo assim, não é, fulano, ciclano, não, algo que, como que Deus te chamou? Como que Deus te despertou para você estar nesse lugar como profeta? Que não importa que por exemplo, ainda sou pequeno, sou isso, sou aquele outro, todos nós somos pequenos. Mas existe aqueles que têm um pouco mais de experiência, né? Enfim. E porque o intuito deste lugar é que a gente aprenda uns com os outros. E que a gente não tenha medo de falar, não tenha medo de errar e também de se enganar, porque a nossa alma muitas vezes nos engana, né? Porque aquele profeta que acha que ele nunca errou, que ele nunca falou nada da alma para ninguém, isso aí não é de Deus. Tipo assim, né? Porque o orgulho já está ali dentro da pessoa, porque muitas vezes, principalmente no início do chamado, né? Muitas vezes a gente se engana e acha que foi Deus que me disse isso, e muitas vezes não é. Foi algo que eu me emocionei e algo da alma e fui e falei. E Deus, ele é tão bom que ele tem misericórdia de nós, né? Porque ele sabe que se a gente falou algo para alguém, né? E que aquilo não veio diretamente dele, mas eu falei algo para alguém, aquilo acrescentou, o Senhor é misericordioso e muitas vezes ele acaba agindo, assim como ele agiu lá com a mula, etc e tal, né? Entendeu? Então, nós precisamos ter coragem, né, de falar, sabe? Falar aquilo que vem à nossa boca, e abrir a boca e, enfim. Então, algumas coisas veio no meu coração agora há pouco, que um dia, nesse lugar aqui, principalmente, né, o meu pai veio me visitar com 80 anos, e ele profetizou sobre a vida dele que se Deus livrasse ele da bebida, né, porque ele era alcoólatra, então ele queria viver até 80 anos. Isso ele profetizou para muitas pessoas, porque ele era barbeiro, né? E eu nunca tinha, porque ele morava longe na época, e veio visitar a gente, que a gente fez uma festa para ele de 80 anos, né? Minha mãe já tinha falecido e ele veio com a esposa. Enfim, para encurtar. Aí ele veio e começou a falar dele, que ele rezava, né? Ele, tipo, confessou Jesus, mas eu não mudo de religião, ele dizia, né? Ele era católico. Mas ele contou para nós assim, ele processa, que ele rezava pelas pessoas que iam lá cortar cabelo com ele e que as pessoas depois chegavam lá e diziam que elas foram curadas. E ele falou assim, eu converso com Jesus, Jesus ele é meu amigo, e eu converso com ele como se ele estivesse sentado aqui do meu lado. Então, enquanto a Mari não estava aqui, que depois ela chegou, eu estava entendendo que Jesus ele estava sentado aqui. E hoje o Senhor ele me trouxe muito forte essa questão. Jesus ele veio como homem, né? Ele deixou todos os poderes, tudo isso, né? Deixou de ser Deus, veio como homem para nos ensinar, né? Nos ensinar muitas coisas, como a gente deve agir.
Mas, por exemplo, quando existe um momento que ele foi testado, enfim, que ele disse, mas se eu quisesse, eu poderia, né, pedir para que o Pai enviasse não sei quantos anjos, não sei onde é que está essa palavra, mas é isso, que, né, enfim, ele faria. Então, eu fiquei meditando sobre isso, da profundidade que é a gente entender Jesus. Porque se eu fiquei pensando assim, né, uma coisa meio... Por exemplo, eu conheço a Ângela, e a Ângela vai, né, fico meses sem ver a Ângela, mas se eu pensar nela, né, eu vou visualizar ela, vou sentir saudade, enfim, vou ter um sentimento, né, mesmo ela não estando em corpo aqui, do meu lado. Então eu fiquei pensando hoje, assim, essas doideiras de profeta, né, eu fiquei pensando assim, Jesus ficou ministrando comigo assim, eu vim como homem. Então, uma forma de você me sentir mais presente do teu lado é como se fosse uma saudade, uma presença, sabe assim, é uma ligadura no espírito, assim, que eu vejo que traz uma proximidade muito maior que quando nós entendemos quem é Jesus, quem ele foi neste mundo, né? Ele é Deus, ele era Deus, ele é Deus, sempre será Deus, e ele veio como homem. E se a gente quebrar aquela religiosidade da nossa mente e tal, aquela, né, a gente vai conseguir trazer ele, sentir ele mais perto de nós ainda. Então esse foi um sentimento meu, né, que eu quis compartilhar com vocês, para que vocês também, né, venham a meditar sobre isso. E todo profeta, ele tem um chamado, né? E concluindo aqui, eu tenho um chamado, Deus sempre me ensinou algumas coisas através de Ezequiel. E ali no capítulo 3 diz assim, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Daí pulando um pouco aqui, filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que diga e leve a eles a minha advertência. Ele fala, né? Que se eu não falar, enfim, vou pagar um preço. Então é um chamado de Ezequiel como profeta. Então todos nós temos um encargo diante de Deus. Todos nós. E quando nós vamos a uma escola, vou falar no sentido da escola do dia, né? Essa que nós vamos fazer. Se nós formos para essa escola com um pensamento, vamos dizer assim, de um certo egoísmo, que eu vou buscar algo para mim mesma, só para mim mesma, é uma coisa. Mas se eu for para essa escola, para que Deus venha ministrar em mim, para que eu venha entender o meu chamado, que o meu chamado não é para mim mesmo, o meu chamado é para as nações. E esse também é um sentimento que nós temos que ter aqui. Se eu venho numa escola para aprender, é porque Deus quer nos usar como profeta de nações, né? Nações são pessoas, enfim, não é só outro país. Então, existe... Não sei se eu estou conseguindo ser clara? Uhum. Então, o nosso pensar como profeta, ele precisa entrar num alinhamento com Deus e também entender que quem ensina o profeta é Deus. Tudo vem dele. Ele traz revelações, ele traz visões, ele traz tudo. Ele nos capacita, ele nos unge. Muitas vezes ele nos unge de sonhos, através dos anjos, né? Então é muito profundo o chamado de um profeta. E que se nós não entendermos a profundidade que é ser profeta, realmente ser profeta, a gente vai andar muito no raso. A gente vai estar só buscando algo para si, algo, né? Ah, eu tive uma visão e tal, e às vezes não sabe nem para que Deus deu aquela visão, entendeu? Então, tudo que o profeta recebe não é para ele mesmo, é para o reino, é para Corpo de Cristo.
corpo de Cristo. Edificação do corpo. Entendeu? Então, isso a gente precisa ter esse entendimento. Por quê? Porque cada vez mais nós precisamos avançar. Cada vez mais a gente tem que entender que a nossa função aqui é desenvolver o nosso chamado de profeta. Dentro do dom que cada um Deus. Aqui nós somos uma diversidade de dons, né? E também nós não podemos ter medo, né, do agir. O que eu vou fazer? Não, eu estou disponível. Deus sempre vai trazer algo para cada um de nós. Entendeu? Então, era isso que eu queria trazer dentro dessa linha, assim, para que cada um falasse um pouquinho, né? A gente não vamos nos estender muito, para que a gente venha se conhecer um pouquinho mais nessa área do profético. Começando pelo Cris. Só para mim? Sim. Estou com a Bíblia aqui. Então, eu nasci em família católica, né? Mas muito católico praticante, né? Quem tem católico que não é praticante, né? Nós era praticante, meu pai não perdia uma missa, inclusive às vezes até ia em duas no final de semana, né? E eu me lembro de criança ir nos domingos de manhã cedo na missa com meu pai, né? Então, desde cedo criado na igreja, com 8, 9 anos de idade, eu me tornei coroinha do padre, tocava aquela sineta na hora da ceia, né? E depois ali com 10, 11 anos de idade, eu aprendi a tocar violão com 11 anos de idade aproximadamente. Comecei a tocar violão no grupo de jovens da Igreja Católica de São João Batista. E depois, participando do retiro com o padre Léo, que era um padre bem famoso, que fundou a comunidade Betânia, inclusive na cidade de São João Batista. Hoje já tem Betânia em vários lugares do Brasil. Esse padre Léo, num evento com ele em Joinville, eu conheci um grupo de jovens da Igreja Católica de Nova Trento que não tinha ninguém para tocar violão para eles. Então isso eu já estava com 16 anos. Meu pai tinha ganhado uma bicicleta na festa de São João, uma bicicleta na roleta, e eu com aquela bicicleta sem marcha, com 16 anos de idade, eu ia para a cidade de Nova Trento, que na época era 10, 12 quilômetros, com um violãozinho no ombro, não tinha essas capinhas de violão, não existia naquela época, né? E eu ia, com 16 anos de idade, tocar violão no grupo de jovens da Igreja Católica, né? Aí eu tocava na de São João e tocava na de Nova Trento. Só que em São João eu era reserva, e em Nova Trento eu era titular, porque em São João já tinha outra pessoa, né? Então a minha caminhada cristã começou aí, né? Na Igreja Católica. Com 21 anos de idade eu nunca tive vício, nunca usei droga, nunca fumei maconha, nunca bebi. Só tomei 2 porres na minha vida, que é para normal, né? Quem não era convertido ainda, mas nunca usei droga, nada. E aí com 21 anos de idade, meu vício na época era menininhas, né? Eu tinha umas ficantes, que o ficar naquela época era bem diferente do ficar de hoje, né? E aí com 20 anos de idade eu queria ter uma namorada. Conheci a minha atual esposa, que ela era evangélica desde cedo. Ela é tecladista da Igreja Batista da Esperança, em São João Batista. E aí conheci ela, me apaixonei por ela. Começamos a namorar no dia 6 de outubro de 96. E ali começou a minha caminhada mais profunda, porque eu comecei a conhecer a palavra, me tornei líder de jovens da igreja, me tornei líder de louvor e primeiro tesoureiro da igreja, no primeiro ano de convertido. E aí a minha caminhada começou assim. E aí depois, alguns anos depois, participando de um culto aqui na cidade de Itajaí, na cidade de Itajaí, coincidentemente, no bairro, como é que é o nome do bairro? Ali quem vai para Praia Brava. Tem um bairro ali antes de chegar na Praia Brava. Ali, aquela banda ali. Fazenda, acho que foi Fazenda. Através de um pastor do Santuário da Família, né, que é uma igreja que existe até os dias de hoje, né, pastor Cláudio. Não, na verdade era um aniversário da igreja do pastor Cláudio, e um pastor lá de Joinville, ele profetizou no meio de uma multidão de 200 pessoas. Ele apontou o dedo para mim e disse assim: você aí, Deus manda te dizer, você vai ser pastor, querendo ou não querendo, você vai ser pastor.
Isso já devia ser lá para o ano de 2003, eu acho. Não lembro bem agora. Acho que lá pro ano de 2003. Aí ali, sim, aí eu tomei posse daquela palavra. Em 2006 eu fui consagrado a pastor. Nunca tive dúvida do meu chamado. Só que aí chamado profético e não tinha esse entendimento. Para mim eu era um pastor que adorava a Deus, né? Mas alguns anos atrás Deus começou a falar comigo, que Ele tinha me levantado como profeta. E aí ele falou de diversas maneiras. Falou na palavra, falou pelo Espírito. Inclusive levantou uma outra profeta, através daquele texto de Jeremias, capítulo 1, né? Eis que não digas, não passe de uma criança, porque aonde eu te enviar você vai, e eu coloco as palavras na tua boca. Te levantei para derrubar, para edificar, arruinar, plantar e fazer tudo, né? Quem já conhece o texto de Jeremias capítulo 1. E aí eu não tive mais dúvida, né? Meu chamado profético. Mas hoje, dentro de tudo que eu já aprendi e estudei, eu tive a oportunidade de fazer uma escola apostólica, o apóstolo René Terranova, que é o nosso mentor. E ali eu aprendi que eu também funciono na unção apostólica. Eu hoje me considero um líder apostólico. Então, eu fluo na unção como evangelista, que eu amo evangelizar, fluo na unção profética, mas também fluo na unção apostólica, também fluo na unção de mestre, porque eu tenho 2 turmas de escola hoje que eu dou aula. Então, praticamente, eu fluo em todas elas. Né? Mas eu sou um profeta. Adorador. Amém? E deixar uma mensagem para vocês bem rápida aqui, porque todo mundo vai falar, né? Quando eu vinha para cá, aconteceu uma coisa bem interessante. Né? Eu sou muito ligado em sinais. Deus fala muito comigo por sinais. E quando eu vim para cá, de Balneário Camboriú para cá, vinha um carro atrás de mim. Agora há pouco, vinha um carro atrás de mim em alta velocidade, né? E eu já estava ali nos 110 por hora, que também não é muito pouco, né? E eu vi que aquele carro queria passar, né? E aí eu procurei o lugar certo para poder sair para o lado e deixar ele passar. E aquele carro vinha em alta velocidade. E quando eu deixei ele passar e ele me passou, eu imediatamente olhei a placa do carro, né? E a placa do carro estava escrito Aiô. Né? E imediatamente veio na minha mente a passagem de Uzá e Aiô, né? Que está em 2 Samuel capítulo 6, né? Que vocês conhecem muito bem, essa passagem, né? Que a Bíblia diz que esses 2 personagens colocaram a arca de Deus numa carroça, né? E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor então acendeu-se contra Uzá, por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? É uma passagem muito conhecida, né? E quando eu vi aquele carro ali passando por mim a toda velocidade, né, que ele simplesmente sumiu na minha frente, e com aquela placa Aiô, né, veio imediatamente. Né? Uzá morreu, Aiô continua vivo. E que perigo, né? E que perigo, né? E outro dia eu estava indo para um culto, né? E Deus me fez lembrar essa passagem. E eu já vi muitos pregadores pregar sobre essa passagem. Cada um Deus dá uma direção diferente, né? E quando Deus me deu, pela última vez que Deus me deu essa palavra, a interpretação que Deus me deu foi sobre a diferença de carregar uma arca, que representa a presença de Deus, né? No ombro do sacerdote, que deveria ser carregada, e ela ali estava sendo carregada num carro. Né? E em carro, a primeira coisa que veio na minha mente, né? Velocidade. No ombro é mais lento. Né? Sacerdotes
tinha que dar passos, né? 4 sacerdotes com varais na mão, né? Tinha que ir caminhando, e aquilo ali é um processo lento, né? Por quê? Porque não é um carro, são homens. Né? Imagina, hoje com um carro, para poder chegar aqui em Itajaí, vocês às vezes, teve gente aqui que já me elogiou, né? Eu vou dar a glória para Jesus, porque não é tão longe, né? Dá 1h20, né? Não é tão longe, 1h30 da minha casa até aqui. Então não é um absurdo, né? Agora, se fosse a pé, como era nos dias, né, deles, né? Aí sim, aí a coisa é complicada, porque vai demorar para chegar aqui, né? E era assim naquela época, era transportada por sacerdote no ombro. Até que uns espertinhos ali, por não conhecer a palavra de Deus, resolveram carregar, assim como os filisteus, né? Carregar na carroça, né? E a carroça já está falando de velocidade. Né? E aí, o que Deus ministrou comigo, a velocidade é muito perigosa. Né? E o tempo todo na Bíblia, a gente vê, né, como o ser humano ele é fascinado por velocidade. Né? Como é que Ayrton Senna morreu? Né? Como é que muitas pessoas já morreram? Né? Através da velocidade. Porque devagar você nunca ouve falar de acidente de trânsito quando alguém está devagar. Né? Ah, fulano de tal morreu, bateu o carro a 20 por hora. Não tem isso daí. Né? Geralmente o cara está a 200 por hora. Né? Então, embora que... E aí eu quero encerrar minha palavra dizendo que a velocidade, ela para muitas pessoas, ela é sinônimo de avivamento. Você sabia disso? Eu falo em avivamento, opa, velocidade, produtividade, ação. Né? Então, avivamento, é velocidade, a igreja está agindo, está fazendo, está acontecendo, velocidade. E aí já vem na minha mente a passagem de Lázaro. Né? Jesus estava indo, caminhando, em direção à cidade de Betânia lá. E já no meio do caminho já apareceu um espertinho lá. Pô, não dá para ir mais rápido? Não pode ir mais rápido porque a notícia é que o cara está doente lá. Ó. Se tu continuar nessa velocidade aí, ele vai morrer. E quando tu chegar lá já era tarde demais. Né? E quando Jesus chegou, já vem a Marta, né? Ó, agora não adianta mais. Né? Tu demorou muito, agora já morreu. Né? Então com Jesus, mesmo que morra, não precisa ter pressa, porque se ele tiver propósito de ressuscitar, ele vai ressuscitar. Né? E se não for para ressuscitar, não ressuscita. Então, Jesus não adianta querer acelerar o passo dele, porque ele tem a cadência dele. Né? Como diz o pastor Luiz Hermínio, né? Deus escreve o fim desde o início, então já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então não adianta querer acelerar. Né? Ele tem uma cadência certa. O Espírito Santo ele tem uma cadência certa. E a minha oração é que Deus nos ensine a andar na cadência do Espírito. Que aí a gente vai encontrar o fardo é leve, o jugo é suave. Só que o ser humano, ele quer acelerar a gente. Né? O ser humano ele tem fascínio por velocidade. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Amém. Eu creio que Deus tem uma velocidade maior para a igreja dele. Mas essa velocidade não é só para alguns, é quando todo mundo conseguir entrar na mesma conexão. Uhum. Porque não adianta hoje grandes líderes do avivamento, eles conseguem voar, né? O fulano está engatinhando, alguns estão andando e já tem outros que estão voando. Glória a Deus para os que estão voando, mas aqueles que estão voando vão ter que ter paciência com aqueles que estão aprendendo a andar, com aqueles que estão engatinhando e com aqueles que já estão andando e com aqueles que estão correndo. Porque não adianta os que estão voando querer cruzar a linha de chegada sozinho, porque no corpo de Cristo nós somos um corpo. E não adianta sozinho, o que está voando não vai conseguir chegar lá sozinho. Ele vai precisar daquele que nem aprendeu a andar ainda. Porque aquele que não aprendeu a andar, ele faz parte do corpo. Né? E o olho não pode dizer que não precisa do ouvido, o ouvido não pode dizer que não precisa da boca, a boca não precisa do nariz. Não, mas o nariz está aprendendo a engatinhar, mas eu preciso dele. Então, moral da história, vamos andar no passo do Espírito Santo. Ele espera o que está aprendendo a andar, e o que está voando, continua voando, mas respeita quem está aprendendo a andar. Amém? Essa é a minha palavra. Levando a correria... Se eu te falei alguma coisa errada, me corrija. Não. Levando para o profeta, né, o andar rápido, é onde os profetas, muitas vezes, no início da caminhada, erram e muito. Porque, às vezes, Deus mostra algo, e aí a pessoa, né, já está com pressa de chegar lá e falar, e muitas vezes não é tempo, né, de entregar, e aí é onde as coisas não acontecem por isso, né?
E é isso aí, dona Ângela. É contigo.